Salve, salve amigos do YouTube! Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo prático do canal Calculando e Construindo. E como eu havia dito, nós vamos começar a mostrar cálculos na prática e hoje vocês vão aprender um pouco sobre como calcular as medidas de um telhado, principalmente o seu caimento, e fazer a checagem se está de acordo com o fabricante da telha que vamos utilizar. Pois bem, amigos, como vocês podem perceber, nós estamos aqui fazendo esse telhado, que é um telhado embutido. São duas águas que vão cair numa calha e essa calha leva ao deságue lá no nosso esgoto. Como vocês podem perceber, nós fizemos aqui o madeiramento e agora eu vou passar um pouquinho para vocês como calcular a dimensão do caimento, quando nós vamos checar se as nossas medidas de caimento estão de acordo com o que o fabricante pede. Nós vamos utilizar aqui uma telha da Eternit de 3,66 por 1,10. O fabricante pede 9%, como eu vou deixar aqui em algum canto desse vídeo. E agora nós vamos fazer a checagem para saber se o nosso telhado está de acordo. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar a medida útil do nosso telhado e nós vamos fazer uma regra de 3 para então conseguir checar se ela está de acordo. Para fazer isso, nós temos aqui a linha de nível. Essa linha de nível ela está passando aqui, não sei se vocês vão conseguir perceber no vídeo. Nós batemos aqui uma linha de gesseiro e com ela nós tiramos o nível de todo o telhado, todo o perímetro aí está com essa linha. O que eu vou fazer aqui agora? Para descobrir a altura útil, eu preciso saber a altura que nós temos da ponta dessa madeira até o nível e também lá do outro lado a medida que tem da ponta da madeira até o nível. Vamos checar aqui? Bom, aqui nós temos exatamente 61 centímetros da ponta à linha. Agora eu vou lá do outro lado. E aqui nós temos praticamente 9 centímetros. Então, do outro lado nós temos 61 e aqui 9 centímetros. E então agora a gente vai fazer essa diferença, vamos calcular essa diferença aí, vamos utilizar uma regrinha de 3 e facilmente você vai chegar até a medida que nós teremos de caimento. Após então colher os nossos dados, são aqui as nossas medidas, nós vamos para o nosso bom e velho quadro, utilizar todas essas medidas para transformar em cálculos. Lápis e papel na mão, vamos juntos calcular. Após colher todas as medidas necessárias lá no canteiro de obras para executar o cálculo de caimento de um telhado, nós agora, com base nessas informações, faremos aqui o cálculo de todas as dimensões necessárias para certificar que o nosso caimento está adequado. Como já falei diretamente lá do nosso canteiro de obras, a telha que nós vamos utilizar tem o caimento mínimo exigido pelo fornecedor, pelo fabricante, 9% de caimento mínimo para a execução de um telhado. Então, com base nas informações que nós escolhemos, nós vamos verificar se a altura útil que nós temos de parede atende às necessidades para que possamos ter esse mínimo de caimento. Após fazer as medições lá no local, nós encontramos aqui a medida longitudinal aqui do nosso telhado, no caso a base aqui, que é a nossa laje, ela tem 5,10 da parede até passar 5 centímetros da nossa calha. E nós queremos saber se essa altura aqui atende à nossa necessidade, pois após bater o nível lá nós encontramos 61 centímetros do topo da calha até o nosso nível e aqui nós encontramos 9 centímetros. Então, como nós vamos descobrir a altura útil que nós temos? Basta pegarmos aqui então os 61 centímetros e diminuir 9. Logo, nós encontraremos a altura de 52 centímetros. Então, 52 centímetros é a altura útil que nós temos de parede. E o que seria então essa altura útil? A altura útil é exatamente a medida descontando a altura da calha, já com uma madeira de 6 centímetros de altura,
E aqui também já descontando a altura dos 6 centímetros, ou seja, a madeira ela entra exatamente aqui, ó, em cima da calha e aqui também. Então, descontando essa medida de 6 centímetros e também a altura da calha, nós temos o que chamamos de altura útil, que é exatamente isso aqui, ó. Então, nessa medida nós temos 52 centímetros. É com essa medida que nós vamos trabalhar para então calcular o nosso caimento. E como fazemos então com base nessas medidas para calcular o caimento? É bem simples, basta utilizarmos a regra de 3. Como nós estamos trabalhando com porcentagem, regra de 3 atende a nossa necessidade. E aqui é uma regra de 3 simples. Como nós vamos fazer isso? Nós temos essa dimensão aqui, que é 5 e 10. Vamos trabalhar então em metros, beleza? Como aqui eu tinha achado em centímetros, aqui já passei para metros e vamos trabalhar então tudo em metros. 5 e 10 é a base do nosso telhado. 5 e 10 então igualamos a 100. E a altura que nós temos é 52 centímetros. Como queremos achar o percentual, nós colocamos aqui embaixo do 5 e 10 o 52. E esse percentual que queremos descobrir é x. Aqui então está a nossa famosa regra de 3. Por que regra de 3? Nós temos 3 informações e queremos saber a quarta, que é exatamente o percentual. E por que 100 aqui? Porque é o 100%, exatamente a nossa base. Mas nós não vamos utilizar nesse momento o símbolo de porcentagem, colocaremos só no final. E o que faremos agora? Basta multiplicar cruzado. 5 e 10 vezes x, 5,10x, igual a 100 vezes 0,52, é igual a 52. Basta andarmos aqui com a vírgula, se nós temos aqui, basta andarmos com a vírgula para cá, logo nós temos 52. E agora é bem simples. Se ele está desse lado multiplicando, a gente pode passar para cá, como aquela regrinha que nós conhecemos na matemática, dividindo. 52 dividido por 5 e 10. Logo, nós teremos 10,2 aproximadamente, né? 10,2%. Ou seja, se o caimento mínimo exigido pelo fabricante é de 9%, isso quer dizer que a nossa altura aqui ela atende a necessidade de caimento. Logo, nós temos 10,2%. Então, o nosso telhado não terá nenhum tipo de problema. Então, é dessa maneira que nós calculamos o caimento, de maneira bem simples. E existe também uma outra técnica também que é de fácil aplicação. Para utilizar, então, esse outro método de cálculo, nós vamos propor aqui uma situação hipotética. Vamos supor que você queira fazer um telhado como esse e você tem aqui esse mesmo comprimento de 5 e 10. E você quer utilizar o caimento mínimo do fabricante, que é exatamente 9%. E qual a altura então da parede aqui necessária você vai precisar? Pois bem, vamos apagar aqui para que nós possamos alimentar esse nosso cálculo. Esse método é o seguinte, é um método bem simples. Vamos lá, vamos desenhar aqui um triângulo. E nós vamos pensar o seguinte, nós temos 5 e 10 e nós queremos 9% de caimento. Então nós vamos supor que a cada 1 metro que nós temos do comprimento aqui do nosso telhado, nós precisamos subir 9 centímetros, que é igual a 0,09 metros. A cada 1 metro de comprimento, nós precisamos subir 9 centímetros. E no final das contas, quanto vai ser necessário de parede para então calcular? Basta você pegar 5 e 10 e multiplicar por 0,09. Vamos executar aqui o nosso cálculo. 5 e 10 vezes 0,09 é igual a
0,459 metros. Arredondando isso aqui, 46 centímetros ou 0,46 metros. É exatamente essa medida aqui que você precisa para ter o seu caimento com especificação mínima. Lembrando que nesse tipo de telhado você pode utilizar aí caimentos maiores, sendo que se você quiser também utilizar a altura mínima aí de caimento, você não terá problema. Eu espero que tenham gostado desse cálculo. É um cálculo simples, mas que vai facilitar muito aí no dia a dia, no seu dia a dia, quando precisar de fazer um telhado. Esse telhado embutido é bem bacana. Quem ainda não conheceu, não conhece esse telhado, eu também vou deixar aqui na descrição o link do meu amigo e meu parceiro também de trabalho, o Wesley Pereira, do canal Pulo do Gato, que mostra um pouco mais sobre as curiosidades e características desse tipo de telhado. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.